Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia. Já estamos no capítulo 2 do livro de Jeremias, o profeta ali que durante muito tempo ficou isolado, solitário, profetizando, falando contra Israel, Jerusalém, a cidade de Judá, que vinha assim um povo do norte invadir, que eles precisavam se arrepender, né? E a gente viu um pouquinho isso ontem, no capítulo 1, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no que Jeremias recebeu de Deus, o chamado dele, né, e a missão dele. Mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial, Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia, querido amigo. Tu és majestoso, maravilhoso, grandioso, bondoso. Tu és incrível, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tu és o dono dos nossos dias. Tu governas tudo, Senhor, inclusive nossas vidas. Eis-nos aqui, Pai, para te ouvir, te obedecer. Ensina-nos a tua palavra e nos enche de sabedoria hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos começar aqui. Que bem no finalzinho aqui a gente já ouve, né? A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem, olha que Deus está falando com você também. Deus está falando, né, de como Jerusalém, a cidade de Judá, antes mesmo dessa divisão de norte e sul, né? Como é que as coisas aconteciam. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Isso aqui está falando sobre a primícia, né? Que todo mundo aqui, eles nem semeavam no deserto e eles viviam, e eles viveram 40 anos, né? E eles, ali Deus abençoou eles em tudo, né? Protegeu eles. Imagina de quantos animais selvagens tem no deserto. E Deus protegeu. E aqui está falando que toda vez que eles semeavam, que eles ali iam para a colheita, a primícia do Senhor, né? E Israel sabia, porque era fiel ao Senhor, entregava a primícia. E todos que não entregavam, que comiam, né, que devoravam as primícias, eram considerados culpados, né? E Israel não fazia isso, porque amava o Senhor. Versículo 4. Ouça a palavra do Senhor à comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Lembra que tinham 12 tribos, né? Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontrarem em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terras secas e de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive? Eu trouxe vocês para uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo seus deuses inúteis. Então Deus está falando assim: olha, no início da sua caminhada você tinha fé, você era fiel, você era alegre, você amava, você tinha prazer em mim. E isso lembra muito o nosso primeiro momento com Deus, né? Geralmente no início da caminhada é isso. Mas uma coisa que tem que acontecer é que a gente tem que continuar. Não dá para simplesmente esfriar e deixar tudo ficar frio. Deus está reclamando justamente isso de todo o povo de Israel, que no início eles eram fiéis, eles eram tranquilos, alegres, amavam o Senhor, ouviam e obedeciam a Deus, mas depois eles estavam fazendo ídolos com as próprias mãos e adorando e acendendo incenso para esses deuses. Deus disse: olha, eu não te entreguei qualquer coisa, não te entreguei porcaria, eu te trouxe para a terra que mana leite e mel, eu te trouxe para a terra prometida, e é incrível porque ela dá frutos, porque você pode viver bem aqui. É isso que o Senhor está falando, né? E ele está bem chateado com a consequência da idolatria no meio do povo. Versículo 9. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor.
e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto. Deixa eu só ver aqui o que ele fala sobre Chipre, a ilha de Quitim e Quedar, terra natal das tribos dos beduínos no deserto do Ciro Árabe. Aqui. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não conseguem reter água. Olha a denúncia de Deus, né? Aconteceram 2 crimes aqui, né? O primeiro abandonou o Senhor e Deus é a água viva, né? A fonte de água viva. E depois começou a cavar sua própria cisterna. Só que não consegue reter água. É uma cisterna arrastada, né? É um poço, né? Cisterna é um poço. Poço de água, mas não consegue reter água. Versículo 14. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano Senhor dos Exércitos. Você lembra que lá em Provérbios, né, a gente aprendeu muito sobre justamente o temor do Senhor é o início da sabedoria, sabe? Tem que ter temor ao Senhor, e temer ao Senhor não é ter medo de Deus, é confiar nele, é acreditar nele, é admirar o Senhor. Então ter temor ao Senhor é o início de tudo. Eu preciso ter, você precisa ter, precisamos ensinar nossos filhos a terem, nossa família precisa temer ao Senhor. Uma pessoa que teme ao Senhor não faz tanta besteira, sabe? Não faz coisas que violam as mensagens de Deus, os princípios de Deus, não vai contra o Senhor. Então a gente precisa ter esse temor. E aqui Deus está denunciando justamente porque eles perderam esse temor. Eles estão indo para o Egito, para a Síria, para adorar os deuses de lá, mas não estão adorando ao Senhor. Versículo 20. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correntes que aprendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Aqui, a prostituição, quando se fala na Bíblia, não é exatamente, né, de uma mulher que vende o corpo, mas a prostituição, ela vem de uma traição. Quando uma mulher que é casada, ela se deita com outro homem, ela está se prostituindo. Então, se você é noiva de Cristo, se você é templo do Espírito Santo, mas adora outros deuses, você se prostra, você se ajoelha diante de imagens feitas de barro, de madeira, de ouro, você está se prostituindo. Então a prostituição vem muito disso, da traição, de você trair o seu amado, de você trair o seu Deus. E Deus fala aqui muito sobre a prostituição de Israel. E você precisa identificar quantas vezes se prostituiu. E eu e você precisamos identificar o nosso pecado e nos arrependermos. Se a gente tirou Deus do primeiro lugar da nossa vida, da prioridade, então a gente cometeu adultério, prostituição, traição. E a gente precisa o quê? Se arrepender. Vamos seguir aqui. Aqui ele está falando, né? Eu a plantei como uma videira seleta, e semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Baalins? Né, que não adorou outros deuses. Não fiz isso, imagina, eu nunca faria, não, longe de mim.
Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela, jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo esses deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Misericórdia, né? É um coração ali que precisa ser quebrantado, né? Tem uma dureza no coração, dizer, olha, eu vou seguir sim, é isso que eu quero e pronto. Bom, você pode seguir o que você quiser, você pode decidir o que você quiser, você pode opinar o que você quiser, né? A decisão é sua, a vontade é sua, mas tem consequências de tudo isso, né? E é disso que Jeremias tem pregado, é disso que o Senhor tem falado. Versículo 26. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai. E a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham e se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncia contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim. Declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção, a sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Eu tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, nós assumimos o controle. Não mais viveremos a ti? Será que uma jovem se esquece de suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento nas suas roupas. Encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou, porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou. E aqueles em quem você confia, você não receberá ajuda deles. Misericórdia. Então, esse capítulo 2 ele é longo, porque é justamente as denúncias do Senhor, né? A infidelidade de Israel. Jeremias começa a falar justamente para começar a gerar o arrependimento no coração. Vamos ver o que acontece, né? Que o Espírito Santo venha te trazer revelação e venha te ministrar ainda com essa palavra, em nome de Jesus.